Você sabe quais são os estados da matéria? Se você teve aula de física na escola, provavelmente vai responder sólido, líquido e gasoso. E se for um aluno nota 10, talvez grite com orgulho: plasma. Mas olha, para tirar a nota máxima na aula de hoje, isso aí não vai ser suficiente não. Olá pessoal! Pois é, na verdade a coisa não é tão simples assim. Em condições extremas, até os elementos mais comuns podem se comportar de um jeito que parece mágica. Mas afinal, que tipo de estado é esse? Aqui quem fala com vocês é o Deluca e esse é o canal Pipa. E depois de assistir a esse vídeo de hoje, tudo vai fazer sentido. Então, hora de começar o nosso conteúdo. Os 4 estados fundamentais da matéria. Vamos começar com uma rápida revisão do básico. Dos 4 estados fundamentais, 3 deles, sólido, líquido e gasoso, são conhecidos pela humanidade desde a era paleolítica. O exemplo mais fácil de entender é a água. A água pura congela a 0 grau e ferve a 100 graus. Isso é algo que acontece naturalmente e não exige nenhuma condição extrema. No entanto, as condições para que uma substância mude de um estado para o outro não são fixas e imutáveis. Esses parâmetros variam conforme diversos fatores. Um deles é a composição química da substância. A água do mar, por conter sal, congela por volta de 2 graus negativos, e não exatamente a 0. Mas o fator que mais influencia é a pressão. Por exemplo, no fundo dos oceanos, existem fontes hidrotermais conhecidas como chaminés negras. Elas liberam água superaquecida entre 200 e 300 graus, sem entrar em ebulição. Isso acontece porque, com a alta pressão da água, a temperatura de ebulição também se eleva. Já no topo do Everest, fazer uma sopa gostosa é praticamente impossível. Lá, a pressão atmosférica é tão baixa que a água ferve a cerca de 68 graus, o que não é suficiente para cozinhar direito. Mas por que isso acontece? Entender isso é essencial para a gente mergulhar no tema principal desse vídeo de hoje. E o segredo está no movimento das moléculas. Em outras palavras, é isso que significa fisicamente a ideia de temperatura. Quando as moléculas que compõem um objeto se movimentam com mais intensidade, a temperatura sobe. Se a pressão diminui, a quantidade de energia que as moléculas precisam para começar a se mover com força também diminui. Por outro lado, quando a pressão aumenta, é preciso muito mais energia para ativar esse movimento. Por isso, no topo das montanhas, a água ferve a apenas 68 graus, e na superfície de Marte, o ponto de ebulição mal passa de 0. Com os avanços da física no fim do século XIX, os cientistas finalmente conseguiram descrever o 4º estado da matéria, o plasma. No estado sólido, líquido ou gasoso, os átomos ainda mantêm uma certa estrutura. Mas se a temperatura continuar subindo, começa um processo chamado de ionização. No caso mais simples, chamado ionização térmica, os átomos ganham tanta energia que disparam em todas as direções e vivem se chocando entre si. Como resultado, os elétrons se separam dos átomos, ou acabam se grudando onde não deveriam. O plasma nada mais é do que esse gás completamente ionizado. Um exemplo bem simples de plasma de baixa temperatura, em certas condições, é o fogo. Aliás, cerca de 99,9% de toda a matéria bariônica que existe no universo está exatamente nesse estado, o plasma. As próprias estrelas, para falar a verdade, são feitas inteiramente de plasma. Bom, agora que a gente entendeu de forma geral os 4 estados básicos da matéria e o que eles significam fisicamente, vamos dar um passo além e explorar descobertas ainda mais curiosas. E se a gente esquentar ainda mais um plasma que já está super quente? Ou então, e se a gente resfriar um sólido ainda mais para temperaturas ainda mais baixas? Você já parou para pensar nisso? É agora que a coisa fica realmente incrível. Matéria superaquecida. Quando o plasma é aquecido ainda mais, ele se transforma em um estado chamado glasma. Nesse ponto já não são mais os átomos que colidem entre si, mas sim prótons e íons individualmente. E a cada colisão surgem campos eletromagnéticos que interagem uns com os outros.
O plasma é um estado extremamente instável, que se desfaz em pouquíssimo tempo, o que torna seu estudo muito difícil. A gente pode comparar o plasma com água fervente, que fica ali no limite entre o estado líquido e o gasoso. A água, como se sabe, não consegue manter esse estado por muito tempo. Se continuar esquentando, vira vapor de vez, e se esfriar, volta a ser líquida. Com o plasma, acontece a mesma coisa. Se não for resfriado, os íons e prótons acabam se desintegrando e se transformam em partículas ainda menores, gluons, quarks e antiquarks. É um fenômeno semelhante ao que vimos antes na ionização, em que os átomos se quebram. Esse processo dá origem a um estado conhecido como plasma de quarks e gluons. E a temperatura disso chega a trilhões de graus. Em condições normais aqui na Terra, esse tipo de plasma simplesmente não existe. E o mesmo vale para quase todo o universo observável. Nem mesmo dentro do Sol a temperatura é alta o bastante para que a matéria se desintegre nesse nível. Além disso, a pressão lá dentro é tão absurda que mesmo com os 15 milhões de graus do núcleo solar, a matéria continua incrivelmente densa e compacta. Os cientistas acreditam que logo após o Big Bang, por uma fração mínima de segundo, o universo inteiro estava preenchido por esse plasma de quarks e gluons, e que hoje ele só existe talvez no núcleo dos astros mais densos do cosmos, as estrelas de nêutrons. Ou seja, ainda não conseguimos alcançar os abismos mais profundos do universo. Por isso, tudo o que podemos fazer é contar com as mínimas quantidades de plasma de quarks e gluons que conseguimos criar em laboratório. Só que esse plasma de laboratório só existe por um instante e em quantidades minúsculas. Mas se algum dia conseguíssemos criar um oceano estável de plasma de quarks e gluons, ele provavelmente teria a aparência de um líquido quase opaco. E ao contrário da água comum, do nitrogênio líquido ou até de metais derretidos, esse plasma seria praticamente um líquido perfeito, ou seja, com uma viscosidade extremamente baixa. Isso significa que ele conseguiria penetrar nos menores espaços e não ficaria aderido a nenhuma superfície. Suponha que alguém mergulhasse a mão nesse plasma e por um milagre não fosse carbonizado no mesmo instante. Ao tirar a mão de lá, ela não estaria molhada. O líquido escorreria completamente, num piscar de olhos. E só para deixar bem claro mais uma vez, tudo isso é uma ilustração hipotética. Ninguém está dizendo que seria possível encostar fisicamente numa substância tão quente que supera até o interior das estrelas. Isso mesmo, por mais que você queira tocar. Agora, se por algum motivo você não curtir muito esse plasma de quark e gluons, bom, dá para tentar esfriá-lo um pouco. Ao resfriar esse plasma, ocorre um processo químico chamado hadronização, algo como um congelamento. Nesse momento surge o chamado gás de hadrons e entra em cena um fenômeno conhecido como confinamento. Isso acontece por causa da força nuclear forte. Os quarks não conseguem existir sozinhos e acabam sempre se juntando para formar partículas chamadas hadrons. E se você curte esses termos técnicos curiosos, vale a pena guardar esse nome na cabeça, hein? Infelizmente, por enquanto, o gás de hadron só existe em modelos teóricos. Então, lamento dizer, não dá para contar muita história interessante sobre ele. Ainda. Até o zero absoluto. Até aqui a gente viu o que acontece quando uma substância já quente é levada ao seu limite máximo de temperatura. Agora vamos experimentar o caminho oposto. Vamos pegar algo que já é frio, como um gás que virou cristal sólido em temperatura ultra baixa, e tentar resfriá-lo ainda mais. Infelizmente, esse tipo de experimento é muito mais limitado do que o processo de aquecimento. Em teoria, é possível aumentar a temperatura infinitamente, mas diminuí-la tem um limite, o zero absoluto. E é justamente por isso que ele se chama absoluto. O zero absoluto corresponde a menos 273,15 graus Celsius. E por várias razões, é impossível atingir exatamente essa temperatura. De forma bem básica, daquelas explicações de escola, para esfriar um sistema, você precisa extrair energia dele. E quanto mais você tenta resfriar, mais energia precisa tirar. Portanto, para chegar ao zero absoluto, seria necessário remover uma quantidade infinita de energia. E por definição, isso simplesmente não dá para fazer. Até hoje, a temperatura mais baixa já alcançada pela humanidade foi de apenas 1/trilionésimo de grau acima do zero absoluto. Teoricamente, dá para se aproximar desse limite o quanto quiser, mas chegar lá de fato
é impossível. Na prática, porém, as temperaturas que já conseguimos atingir são mais do que suficientes para resolver os desafios atuais da física de temperaturas ultra baixas. Quando resfriamos o material até cerca de 1/1.000.000º de grau acima do zero absoluto, a maioria das partículas que compõem essa matéria desaba para o estado quântico mais baixo e praticamente congela, fica quase sem se mover. É aí que acontece algo incrível. Efeitos quânticos que antes só podiam ser detectados com aparelhos de altíssima precisão começam a se manifestar em escala macroscópica. Dá até para ver a olho nu. Esse fenômeno é chamado de condensado de Bose-Einstein. Curiosamente, ele lembra, de certo modo, o plasma de quarks e gluons, seu oposto completo. Um dos motivos é que a matéria nesse estado exibe superfluidez, ou seja, se comporta como um líquido ideal. Isso quer dizer que esse líquido sobe por tubos finíssimos, se move sem atrito e se espalha por qualquer superfície num piscar de olhos. Outro fenômeno fascinante de materiais resfriados ao extremo é a supercondutividade. Trata-se da capacidade de conduzir eletricidade sem nenhuma resistência. Propriedades assim podem gerar efeitos incríveis e até abrir caminho para tecnologias dignas de ficção científica, como carros voadores. Mas, infelizmente até hoje, essas aplicações ainda são bem limitadas. O problema é que manter esses materiais sempre resfriados consome uma quantidade enorme de energia. Além disso, existem outros estados exóticos que a gente não abordou nesse vídeo. A maioria deles só existe no papel, ou seja, apenas como cálculos e previsões teóricas dos cientistas. Mas se você ficou curioso, quem sabe a gente volte e fale um pouquinho sobre eles em outro episódio aqui no canal. E se você achou esse vídeo interessante, não esquece de clicar em curtir e compartilhar com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o fim. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até mais!